Você já se pegou naquele silêncio tenso, logo após um dia inteiro dedicado a autoafirmações e a busca frenética por vibrar alto, sentindo no fundo da alma que uma ansiedade silenciosa ecoa, teimosa, no lugar da paz prometida? É um cansaço profundo, aquele que surge de tentar forçar a si mesmo a acreditar em uma realidade que o corpo silenciosamente nega. É a dor de tentar se encaixar em uma espiritualidade idealizada, enquanto secretamente você sente que sua energia está bloqueada, que a autossabotagem inconsciente se repete e que o universo, apesar de todos os seus pedidos e rituais, parece estar em silêncio. Muitos de nós, viajantes da alma e buscadores de propósito, carregamos o peso dessa angústia silenciosa, tentando manifestar uma vida melhor, mas vendo os velhos padrões retornarem, sem que a espiritualidade convencional consiga curar essa dissonância interna. A busca por paz e plenitude inabaláveis se choca contra essa sensação persistente de que algo fundamental está desalinhado. O perigo que a espiritualidade não te conta e que Cláudio Naranjo nos convida a iluminar reside justamente no mito do seja luz. A crença de que precisamos estar sempre no positivo, sempre no alto, não é ascensão. É muitas vezes apenas uma fuga sofisticada. É o esforço de ignorar e reprimir o seu eu sombra, aquilo que você realmente sente, a dor não processada, o luto invisível, o trauma que a mente tentou calar. Essa fuga do presente e essa urgência de controlar o futuro e a manifestação geram o que chamamos de uma falsa espiritualidade performática, uma máscara luminosa que, por baixo, esconde a repressão. Não é autenticidade, é um mecanismo de defesa inconsciente disfarçado de despertar. É aí que reside o grande erro invisível, tentar arrancar a máscara do seu caráter ou da sua dor sem antes ter a compaixão e a profundidade de entender a sua função de sobrevivência. Cláudio Naranjo nos oferece uma analogia fundamental. Tentar forçar a cura ou simplesmente ser luz sem integrar a dor psíquica é como tentar subir um prédio sem antes consertar as rachaduras estruturais da base. O seu caráter, seus padrões de comportamento e até sua autossabotagem são, de certa forma, estruturas que você construiu para sobreviver a traumas antigos ou feridas que o tempo não curou. A espiritualidade que ignora essa base psíquica e emocional está, na verdade, construindo um castelo de areia que desmoronará ao primeiro vento forte de uma crise. Isso é o que o psicólogo John C. Welwood chamou de evasão espiritual, ou o vazio espiritual. É o uso da busca por algo maior como uma rota de fuga inconsciente, um mecanismo para evitar a dor emocional e os traumas profundos que exigem acolhimento e não anulação. Neste vídeo, vamos desvendar por que essa fuga não funciona, como ela desregula seu sistema nervoso e, mais importante, como começar a jornada de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que sua alma realmente anseia, baseada na verdade e na coerência interna. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, Dr. Gabor Maté e Carl Jung, mergulharemos para encontrar a paz que reside na aceitação. O corpo, meu amigo, é um espelho impiedoso da alma, e ele grita o que a mente tenta silenciar. O erro invisível de achar que vibrar alto é apenas um ato mental, uma decisão intelectual, precisa ser decifrado pela ciência da experiência. A sua frequência vibracional dissonante, aquela que insiste em se manifestar como cansaço ou ansiedade crônica, é a soma complexa do seu sistema nervoso em desequilíbrio, dos traumas que você ainda carrega no corpo e dos neurotransmissores de estresse que estão constantemente em alerta. É como se a sua biologia estivesse emitindo um sinal constante de que há um perigo iminente, mesmo que a sua mente esteja em meditação ou visualizando a abundância. A tentativa incessante de ser positivo o tempo todo, de forçar um sorriso diante da dor, tem um efeito bioquímico devastador. Essa negação emocional eleva o cortisol cronicamente no seu organismo, e esse excesso de estresse não é apenas uma sensação. Ele literalmente bloqueia a plasticidade cerebral, o caminho pelo qual novas conexões de cura poderiam ser formadas. O seu corpo, em vez de se abrir para o fluxo divino,
torna-se um emissor constante de uma frequência de luta ou fuga, o mesmo estado de alerta daquele trauma antigo que você jurou ter superado. Diante dessa realidade fisiológica, precisamos de um modelo mental para transmutar essa ansiedade persistente em algo que possa ser elevado a uma intenção genuína. A chave não é combater a ansiedade, nem lutar contra a frequência que está sendo emitida. O caminho não é adicionar mais esforço, mais rigidez. O convite é para aceitar a ansiedade como ela é, neste exato momento. Permita que o cérebro a classifique, não como uma ameaça a ser eliminada, mas como um sinal de que há algo sendo processado, algo que ainda precisa da sua atenção compassiva. Quando fazemos esse movimento de acolhimento, permitimos que o córtex pré-frontal, a parte mais madura e sábia do nosso cérebro, entre em ação, em vez de ficarmos presos na reatividade pura do sistema límbico. É neste espaço de aceitação onde a emoção reprimida pode finalmente fluir sem o peso do julgamento, que a sua energia se realinha e a frequência vibracional começa a mudar de modo espontâneo, sem a necessidade de esforço ou performance espiritual. Este é o primeiro passo prático para honrar o corpo que grita o que a alma não suporta. O poder da imaginação criadora, tal como ensinado por mestres como Neville Goddard, é uma verdade profunda, mas ela se transforma em uma armadilha sutil e perigosa quando usada como rota de fuga de si mesmo. O perigo que a maioria não te conta é este: usar a imaginação, o princípio da manifestação, como uma espécie de narcótico, apenas reforça inconscientemente a crença de que a sua vida atual é insuportável e precisa ser rejeitada. Você projeta toda a sua energia no futuro idealizado, mas ao fazê-lo, despreza e ignora o presente, o único ponto de poder real e o único lugar onde a cura pode, de fato, acontecer. A sua pressa em manifestar é, na verdade, a sua fuga de sentir o que precisa ser sentido agora. É nesta urgência de controle que reside o erro fatal que sabota o seu campo eletromagnético. A mente, movida pela ansiedade de controlar o tempo divino, tenta forçar o futuro, mas essa rigidez desmantela a sincronicidade, pois a energia de querer controlar é em si uma frequência de falta. Joe Dispenza nos mostra que a mente precisa de coerência emocional antes de projetar. A manifestação genuína não é um ato de forçar o futuro a acontecer, mas um ato de ressonância com o seu estado de ser no presente. Se a sua vibração é de "eu preciso", o universo, que é apenas um eco da sua coerência, responderá com "você está em falta". Há 3 sinais sutis, um teste de 3 passos, de que a sua frequência pode estar desalinhada com a sua intenção, mesmo que você passe horas visualizando. O primeiro é a pressa, a incapacidade de sustentar a paciência e a presença no processo, o desejo de apressar o tempo da manifestação. O segundo é a necessidade de validação externa, a dependência de sinais, confirmações ou aprovação de terceiros para acreditar no seu caminho. E o terceiro é a incapacidade de sentir contentamento no agora, a sensação de que a vida só será boa quando o objetivo for atingido. Esses 3 fatores são evidências silenciosas de um sistema nervoso que ainda está desregulado, vibrando na urgência e na carência, e não na confiança inabalável do sábio. O poder das palavras é inegável, e o "eu sou" carrega uma ressonância espiritual profunda. No entanto, a autoafirmação vazia, quando usada sem o alinhamento vibracional do sentir profundo, pode cimentar a autossabotagem de modo sutil e doloroso. O que a psicologia da autoimagem revela é um choque. Para quem está com a autoestima na base, ou para quem carrega uma dor profunda e a sensação de indignidade, dizer repetidamente "eu sou abundante" ou "eu sou curado" pode ser um tiro no pé, uma inversão de expectativas que só intensifica o sofrimento. A dissonância cognitiva é tão grande entre o que você diz e o que o seu corpo sente, que o inconsciente rejeita a frase como uma mentira óbvia, reforçando a crença de que você ainda não é aquilo que afirma ser. Este é o mito sobre a reprogramação mental que leva a maioria a falhar ao tentar mudar crenças limitantes. A repetição de palavras, sem o alinhamento vibracional do sentir profundo,
Algo que Cláudio Naranjo sempre ressaltou, apenas reforça a sombra daquilo que você, no fundo, sente que ainda não é. Não é a palavra que muda a realidade, mas a frequência e a coerência emocional que ela carrega. A sua vibração não se altera pela afirmação, mas pela transmutação interna. Existe um fator silencioso que sabota a sua frequência, escondido nos padrões linguísticos que você usa sem perceber. É o poder da pressuposição negativa que reside nas frases do tipo "eu preciso ser feliz" ou "eu tenho que ser mais próspero". O seu inconsciente, essa inteligência mais profunda, entende que se você precisa ser, é porque, neste momento da presença, você ainda não é. O foco, então, está na falta, na carência, e é isso que a sua frequência continua a emitir e a atrair. A verdadeira força do Eu Sou só se manifesta quando ele surge de um lugar de aceitação e contentamento no agora. Uma coerência interna que dispensa a necessidade de provar algo ao universo. Há um erro invisível que a maioria dos buscadores comete sem perceber. A busca frenética e constante por picos de dopamina, que está bloqueando silenciosamente a manifestação do seu propósito e da sua cura. O erro não está apenas nas redes sociais ou na gratificação instantânea. Ele se infiltra na própria espiritualidade esotérica e motivacional, que promete resultados rápidos e boosts energéticos sem exigir a profundidade do processo. Essa busca por picos de prazer destrói a disciplina, a energia masculina necessária para sustentar a frequência da manifestação. A dopamina é a química da busca, da motivação para ir atrás. Mas o contentamento e a paz inabalável vêm da serotonina e da coerência interior. O que a natureza ensina sobre paciência vibracional é um paradoxo que precisamos integrar, a metáfora do carvalho. A semente da sua intenção não pode ser desenterrada a cada dia para checar se está crescendo. É uma lei biológica e também espiritual, que a manifestação exige um período de silêncio subterrâneo, um tempo de paciência radical e de presença consciente. A pressa em ter a prova da manifestação é, na verdade, uma desconfiança na própria energia e um ato de ansiedade que sabota o processo, drenando a força vital que deveria estar nutrindo sua semente. Para reverter esse ciclo viciante e gerar contentamento a partir da coerência interior e não do boost externo, precisamos recalibrar o sistema de recompensa do nosso cérebro. Pense em uma técnica de jejum de dopamina aplicada à sua espiritualidade. Por alguns dias, corte a necessidade de buscar o externo. Evite lives motivacionais excessivas, cortes de vídeos rápidos e até a busca incessante por novas práticas espirituais. Ao criar esse silêncio e essa ausência de estímulos, você força o seu sistema a encontrar a satisfação na simplicidade e na coerência da sua própria presença. Este pequeno ritual diário de reverter o ciclo viciante é um ato de libertação e o começo da disciplina necessária para sustentar a frequência da manifestação genuína. A lei da atração falha miseravelmente quando encontra a sombra do trauma não resolvido, e essa é a revelação mais chocante para quem busca uma elevação espiritual superficial. Para pessoas que carregam traumas ativos, a lei da atração, em sua versão simplificada, funciona como um loop incessante e cruel. O corpo está neurologicamente congelado na dor do passado, preso nos seus mecanismos de fuga e evitação. E é exatamente essa frequência de dor, de defesa e de não merecimento que ele está vibrando e, consequentemente, atraindo de volta para a sua experiência. O sistema nervoso, em modo de sobrevivência, só consegue emitir o que ele é no presente, um eco do que não foi curado. Isso nos leva àquilo que podemos chamar de a dissonância incurável, do efeito Pigmalião invertido. Você se torna vítima da expectativa negativa que você mesmo projeta sobre si, reforçada pela dor inconsciente acumulada. Se por dentro existe uma voz que sussurra que você não é digno de amor ou saúde, todo o seu campo energético vibrará essa carência, atraindo circunstâncias que confirmam essa crença limitante, como se o universo conspirasse contra a sua felicidade, quando, na verdade, ele está apenas refletindo a sua programação interna mais profunda.
O perigo é se estagnar nesse lugar de vítima da sua própria história energética. O resgate, então, não está em projetar um futuro fabuloso, mas em olhar para trás com a coragem da compaixão. O modelo mental para ir além da simples visualização é entender que você não precisa manifestar algo para ser feliz. Você precisa, antes de tudo, acolher a parte de si que nunca se sentiu segura para receber. Este acolhimento da criança interior ferida, essa permissão para sentir a insegurança sem reprimi-la, é o que, segundo a visão de Gabor Maté e a psicologia profunda, permite que o corpo finalmente se descongele do passado. É a integração da sua vulnerabilidade que desativa a frequência de atração da dor. Há um erro fatal que muitos buscadores cometem sem perceber, uma armadilha que transforma o misticismo em desculpa e a entrega em passividade. É o uso da frase soltar o controle como sinônimo de inação ou irresponsabilidade emocional. A verdadeira entrega, a que gera a coerência emocional e a paz inabalável, não é passividade espiritual. Ela exige coerência emocional e a ação inspirada, o alinhamento da energia masculina, a ação no mundo, com a energia feminina, a receptividade e a intuição. O que a maioria faz é simplesmente desistir, disfarçando o medo de agir ou o cansaço do esforço com uma falsa espiritualidade que anula o poder pessoal. O segredo para manter essa coerência emocional não está em pensar de forma positiva, mas sim em sentir. O que a psicossomática e a neurociência revelam é que o alinhamento não é uma ideia, mas uma vibração. Ele se manifesta ao ancorar a emoção da gratidão no presente, antes mesmo que o evento desejado tenha se manifestado. Você não espera ter para agradecer. Você agradece agora por aquilo que você é agora. E é essa presença de gratidão que se torna o campo eletromagnético que atrai a resposta do universo. Precisamos de cuidado com a armadilha sutil da falsa humildade. Muitos usam a espiritualidade para diminuir o próprio brilho, para evitar o poder pessoal, temendo o julgamento ou o destaque que a autenticidade e a cura trazem. Isso é uma forma sutil de autossabotagem, um padrão que nos mantém pequenos e seguros. O poder do eu sou só funciona, só ressoa com a alma, se você assumir, com responsabilidade e coragem, o seu potencial. A verdadeira libertação, como nos ensina Cláudio Naranjo, está na coerência de ser quem você realmente é, sem diminuir sua luz para caber nas expectativas alheias. A jornada para a cura profunda exige uma inversão filosófica da nossa perspectiva espiritual. Não basta apenas buscar o transcendente. É fundamental integrar o que Ken Wilber chama de espectro da consciência. A espiritualidade madura, aquela que traz paz e plenitude inabaláveis, não se trata de anular o ego ou a personalidade, mas de transcender, integrar e utilizar o ego como uma ferramenta consciente de ação no mundo. O perigo da espiritualidade superficial é estagnar na fase de negação do eu terreno, enquanto a verdadeira libertação exige que a alma utilize o corpo e a mente como veículos alinhados para viver a verdade no dia a dia. Para sair do conceito puramente filosófico e iniciar a transformação neural, precisamos de um caminho aplicável, uma metodologia que reconecte a vibração ao corpo. É o que podemos chamar de teste de realidade vibracional, uma técnica de 3 etapas muito prática. Primeiro, você deve nomear a sombra, reconhecendo a dor ou o padrão sem julgamento, como um ato de acolhimento. Em seguida, é preciso despolarizar a emoção, que é o momento de perguntar o que essa dor está tentando te ensinar, ressignificando a experiência traumática. Por fim, o terceiro passo é ancorar a nova frequência com uma ação física imediata, um movimento pequeno, mas consciente, que comunica ao corpo que a verdade mudou. Essa ação física ancorada é o que reescreve os padrões neurais. A ressonância acontece quando a prática se une à realidade vivida, como vemos em histórias de foco e transformação. Pense em alguém que passou anos frustrado, tentando manifestar uma virada na vida apenas com o desejo. A mudança real, o turning point, não veio ao desejar mais, mas ao ter a coragem de cortar as dissonâncias, os hábitos tóxicos e os relacionamentos que sugavam sua frequência vital.
A manifestação alinhada com a alma não é atrair mais coisas, mas sim eliminar o que drena a energia que você já possui. Este é o despertar da consciência aplicada. Usar o autoconhecimento para sanear o campo vibracional. Muitas vezes, paramos de receber porque estamos excessivamente ocupados em pedir. E é aqui que o silêncio se revela mais poderoso que a intenção. O segredo para sair do ciclo da carência e entrar no estado de contentamento que precede a manifestação reside na ausência de necessidade. O verdadeiro poder não está na eloquência da sua oração, mas na qualidade da sua reação ao que a vida te apresenta. Se você reage à frustração com desespero, sua vibração confirma a falta. Se você reage com acolhimento e presença, sua vibração confirma a suficiência. É na atenção plena radical ao corpo e às emoções que reside a chave da desprogramação neural. O inconsciente, aquele reservatório de traumas e crenças limitantes, só se revela no presente, no aqui e agora. A mente tem o poder de nos levar para o futuro da ansiedade ou para o passado da culpa. Mas o corpo e a respiração nos ancoram na única realidade onde os padrões neurais e os caminhos de crença podem ser reescritos. Quando você permite a si mesmo sentir a emoção que reprimiu, a sombra, sem a necessidade de mudá-la, você está finalmente desprogramando anos de autossabotagem e permitindo que o inconsciente se manifeste e seja curado. O silêncio, portanto, não é uma pausa no caminho. É a bússola que aponta para a sua verdade interior. Ele permite que a energia vital flua, que a coerência vibracional se estabeleça e que o universo responda à sua presença e não ao seu pedido. O sábio não tenta controlar o mapa da jornada, mas a qualidade do seu caminhar. O ponto de virada de toda essa jornada de autoconhecimento e busca espiritual é entender profundamente que a totalidade não é a ausência de dor, mas sim a integração da sombra e da luz em um todo coerente. A verdadeira manifestação, aquela que traz paz e plenitude, não é o objetivo final em si. Ela é um subproduto natural e inevitável dessa coerência interna alcançada. Quando você para de lutar contra as partes de si que considera imperfeitas, você se torna inteiro, e a sua vibração reflete essa plenitude. A cura, neste estágio, não é um destino fixo, mas sim uma jornada sagrada e contínua de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional. É o ato de se lembrar de quem você sempre foi, antes que as decepções, os traumas e as expectativas externas tentassem moldar você e desalojar a sua energia vital. Este caminho exige a ativação do espectador para uma espiritualidade da responsabilidade radical. Não se trata mais de esperar que o universo conspire a seu favor de maneira mágica, mas sim de criar ativamente o campo eletromagnético interno, a coerência de Joe Dispenza, que obriga o universo a responder à sua verdade recém-integrada. A libertação do caráter, o legado de Cláudio Naranjo, nos mostra que o caminho não é tentar matar a personalidade ou o ego, mas sim amadurecê-lo, ensinando-o a conviver com todas as suas partes. O sábio não é aquele que consegue vibrar alto superficialmente, mas aquele que conhece e integra todas as suas peças, transformando as antigas neuroses em insights de sabedoria e potência. A sua maior força reside justamente na sua vulnerabilidade, desde que ela seja acolhida e reconhecida. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca por ter ousado encarar o perigo oculto da espiritualidade superficial. Continue honrando a sua trajetória, pois a sua cura e o seu reencontro com a essência são um farol para o universo e para aqueles outros viajantes da alma que ainda buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste mergulho mais tocou a sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência atual. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para todos nós. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.